Então, mais um esquina de escribas. Essa esquina, ela tem 4 banquinhos. Pode vir a ter mais, mas por enquanto ela tem 4 banquinhos que você pode sentar. O primeiro banquinho é para aspirantes, aspirantes a escritoras e escritores, o pessoal que passa a vida dizendo eu quero escrever, eu gostaria de escrever, mas ainda está na cabeça, né? Ainda não escreveu. Segundo banquinho, para as pessoas que escrevem, que já escreveram, mas nunca publicaram, então nunca transformaram essa escrita em. Nunca colocaram num veículo, tá? E o terceiro banquinho é para quem já escreve, quem já publicou, em suma, quem já assumiu, já saiu da gaveta, já saiu da gaveta, né? E assumiu essa figura, é uma escritora, é um escritor. E o quarto e último banquinho é para leitores e leitoras apaixonadas, né? Então, esses são os 4 banquinhos, por enquanto, da nossa esquina de escribas. E hoje, abrilhantando aqui a nossa esquina, nós estamos com a Roberta Ribeiro, na verdade, doutora Roberta Ribeiro. Por quê? Porque ela é uma médica. E, aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, que, na verdade, doutores são só os médicos, né? Essa coisa de chamar advogado de doutor, engenheiro de doutor, arquiteto de doutor, ou quando a gente vai para Brasília, que o pessoal, os taxistas e o pessoal do Uber, né, sempre diz, ô doutor, isso aí, na verdade, não condiz muito, né? Por enquanto, doutores são os médicos. E a doutora Roberta Ribeiro, que escreveu este livro, né? Vou ler aqui para vocês, porque sempre é difícil, né? Então, é Autonomia para o Bem-Estar Contínuo, subtítulo, A Prática Médica Integral. Ok, gente? Aqui nós temos na contracapa ou quarta capa, uma sinopse, né, de quem é a Roberta, com a fotinho, e temos um livro muito ilustrado, né? Ó, é um livro que traz ilustrações, né, que vão nos ajudando com o conteúdo dele. É um conteúdo denso, né? Mais amigável, né? Ou seja, uma pessoa como eu conseguir entender o livro do começo ao fim. E isso é muito bacana. Então, é um livro que tem uma comunicação forte, está muito bem escrito. Roberta escreve muito bem. Vocês depois, no final do vídeo, eu sempre ponho na descrição, caminhos, e eu vou colocar o Instagram da Roberta, para que vocês conheçam, um Instagram forte, com muitos seguidores, e com conteúdos bacanas, conteúdos que valem a pena. Então, é isso aí. Eu agora vou deixar a Roberta falar um pouco e depois vou falar também de coisas que esse livro trouxe para mim, que me enriqueceram. Eu já vou fazer isso, acho que para fazer uma sinopse aqui, antes da Roberta falar, tá? Então, olha só, nós estamos aqui com a prática médica integral. Então, essa é uma palavra-chave, integralidade, né? Que é ver as pessoas no seu, como um todo, porque nós somos um todo, nós não somos uma parte ou partes que vão se somando, né? A gente é um todo. Então, eu vou ler aqui uma passagem que eu acho que é bem esclarecedora para o conteúdo desse livro. Vamos lá. A cura, por sua vez, implica necessariamente em mudanças, muitas vezes radicais. Quando o organismo adoece, ele é desafiado a se transformar. Quando há um ferimento na pele, por exemplo, as suas camadas se reorganizam para transformar a ferida em cicatriz. Nesse processo de cura estão envolvidas todas as dimensões citadas acima, né? Que ela foi estando no livro. Esse processo pode ser rápido, indolor e completo, ou então ser marcado por dor, infecção ou
Deiscência. Depois o Roberto quer dizer isso aí. E, independentemente do resultado obtido, aquela área nunca mais será a mesma. Está transformada. E aqui, engatando de toda forma, o processo de cura envolve mudança. E, por isso, a doença pode ser considerada como um ponto de alavancagem para a transformação. A missão da medicina integral é aproveitar esse potencial, promovendo práticas que transformem o organismo em todas as suas dimensões. Ok, gente? Então, esse é um pedacinho, né, do livro, mas que eu acho que diz muito dele. Então, Roberta, ó, prazer, né? E vamos lá, e vou fazer uma pergunta para você, que é assim, Roberta Ribeiro, por que você escreveu esse livro? Bom, Fê, oi, tudo bem? Bom, Fê, muito obrigada pelo convite de estar aqui. É um prazer sempre falar com você. Então, muito obrigada, viu, pelo esse espaço aqui para a gente poder discutir esse caminho de escrita. Eu escrevi esse livro porque eu precisava fazer sentido de todas as coisas que estavam fragmentadas na minha cabeça, vamos falar assim. Eu estudei vários métodos de medicina, de cura, né? Vários. Eu sempre fui muito curiosa, então eu queria entender coisas que eu não entendia. Em cada metodologia existia um limite e eu queria entender, então eu estudei várias. E chegou um momento onde eu tinha um mapa gigantesco na minha frente e eu tinha que dar um jeito de unificar aquilo tudo em mim mesma, que eu não sou um quebra-cabeça de partes, né? Assim, então, por isso eu escrevi esse livro, tentando falar para mim mesma o que é que eu tinha aprendido, qual era a lição que eu estava tirando de tudo isso que eu havia vivido. É, por isso que eu escrevi o livro. Ah, quando você fala isso, né, você precisava trazer, você mesma ver qual é a figura, né, a figura desse quebra-cabeça. Se você fosse resumir, se fosse fazer, então, qual é a essência, qual é a figura, o que é? Que, se a gente for falar em essência, você consegue dizer qual é a essência do seu assunto? Eu acho que é esse tal de bem-estar contínuo, sabe? É isso que eu experimento, assim, né? Então, para mim, esse é o sentido, né? Esse bem-estar contínuo, independente do que aconteça ou do que a gente tenha que fazer ou do que eu tenha que fazer, como é que eu posso me manter bem nessa tarefa, nesse lugar, nesse espaço, com atenção, com... Então, acho que tem a ver com isso, assim, de como é que a integração, muitas vezes, a gente acha que é a soma das partes, mas exatamente, é mais um... Uma terceira margem do rio. É Exatamente. mais uma terceira coisa. Uma terceira coisa. Exatamente, Hum, exatamente. hum. É uma coisa diferente, é uma coisa emergente daquela soma toda, né? Então é uma inteireza, a essência é esse espaço onde eu sei quem eu sou, sabe? É esse espaço onde eu não estou só na minha cabeça, eu estou integrada com essas partes todas, sabe? Eu estou vivendo com essas partes todas, com atenção a essas partes todas, que fazem um todo. Não sei se me faz entender. Sim, faz sim, faz sim. Você está falando aí, eu estou pensando aqui, né? É interessante, pelo menos no Brasil, não sei, nos outros países, como é que é nas outras culturas, mas no Brasil a medicina, médicos tem muito a ver com a escrita, né? É muito comum, ou era muito comum, vocês continuam sendo, era muito comum você ter médicos que escreviam, né? E nós temos grandes escritores que, né, que na verdade eram médicos também, né? Você sempre teve uma relação com a escrita? Como é que você escreveu, engatando aqui, como é que você escreveu esse livro? Assim, como? Tivemos o porquê, mas como foi?
Você anotou? Você tem caderninho? Você vai direto, porque isso é a parte que o pessoal mais curte aqui, viu? É o fetiche. Você tem caderninho? Você escreve diretamente na tela? Você grava? Como é que é? Tem uma maneira? Conta pra gente. É um pouco de tudo, assim. Eu gosto bastante de gravar, de, de colocar em áudio, né? Mas eu também gosto muito de anotar. Então eu faço esquemas. Os livros eles vão nascendo com esquemas, assim. O livro nasceu com esquemas. Eu começo com pequenos esquemas e vou transformando isso quase num espaço matemático, sabe? Ele vai se multiplicando, assim, né? Eu vou organizando dessa forma. Quer dizer, esse livro foi dessa forma, né? Não sei como. Como é que será o próximo, né? Exatamente, cada um tem um processo. Então foi um pouco essa capa mesmo, sabe? Assim, eu fui colocando e tentando, porque ele estava tentando me ajudar a dar significado para esse todo, né? Então eu também não sabia qual era, Ok. né? Então foi um pouco assim, foi com anotações e organização, quase que no espacial, sabe? Por isso que ele é cheio de De ilustrações, ilustrações. Uhum. porque tem muita essa coisa de eu enxergava os organismos, sabe? E não o texto em si, né? É interessante isso aqui, né? A Roberta é uma apaixonada, né, pela biologia. Tem uma frase, inclusive, que ela adora, que é uma frase que diz assim: Ah, isso aí é a biologia, é biologia, né? Isso não é mágica, isso é biologia. Mas a biologia é mágica, ela adora isso, né? E ela é uma especialista, na verdade, em cérebro, né? Em cérebro que, né, inclusive, por isso que eu estou dizendo, acompanhe o Instagram dela, vocês vão ver essa pegada, né? Roberta é apaixonada pelo córtex pré-frontal, principalmente por ele. Límbico, qualquer sistema límbico é apaixonado pelo córtex pré-frontal. Essa Ela é ela a tem verdade. uma certa obsessão pelo córtex pré-frontal, e vocês vão ver isso, né, acompanhando os conteúdos dela. Mas voltando aqui, você falou que às vezes você gravava. Eu queria que você falasse um pouco, eu sei que você tem um podcast poderosíssimo, né? Podcast. Fala um pouquinho dele para a gente. Então, o podcast ele é mais uma escrita, né? O podcast é uma escrita. Ele não é. É interessante isso, porque todo podcast que eu escrevo antes, todo Olha, podcast eu olha só. escrevia antes. Então, ele nasce como um texto, diferente do livro que nasceu muitas vezes do áudio e dos esquemas. O podcast é essencialmente textual. Então, eu escrevo podcast antes. E é muito legal escrever o podcast, porque nem eu sei como é, sabe? É uma manifestação muito interessante, assim, eu vou descobrindo o texto à medida em que ele vai se escrevendo, então é muito interessante. Tem um quê de uma expressão livre o podcast, sabe? Porque é como eu estou escrevendo, mas é falando, né? Eu estou escrevendo, mas eu estou falando. Então é muito interessante. É muito interessante a escrita do podcast. Eu sinto falta um pouco desse processo, sabe? Aham, aham. Desse processo. Você falou uma coisa agora que eu achei bem instigante. Você falou assim, e aí o texto vai se escrevendo. Você tem essa sensação que o texto Tenho, vai se escrevendo? total. O texto vai se escrevendo. Ele vai aparecendo na tela para mim. Eu nem sei como é que ele é, Olha, isso é sabe? Assim, bacana, hein, gente? claro, eu tenho uma ideia, óbvio, eu sei Uhum, onde é que eu quero uhum. chegar, mas o repertório dele não sou eu quem crio.
ele vai se criando, sabe, com o repertório que está dentro. É como se, sei lá, talvez isso me lembrou, sabe o que, Fernanda? Nada a ver, mas eu vou precisar compartilhar. O meu nome foi sorteado, sabe? Né? Então, eu sinto como se fosse um sorteio mesmo, de várias palavras, assim, né? Elas vão acontecendo, sabe? Elas vão... E aí me lembrou do sorteio do meu nome. Graças a Deus foi Roberta, né? Tinha Mas foi coisa sorteado pior. como? Sua mãe e seu pai aí sentaram e disse, vamos... A Tinha o minha quê? mãe resolveu fazer essa brincadeira. A minha mãe resolveu fazer essa brincadeira. Sabia lá qual era o nome que Que ia dar. eu queria. Ela falou que era o nome que eu escolhi, eu que queria. Por isso ela foi sortear, entendeu? Para me dar a possibilidade de eu mesma escolher meu nome. E você lembra de quais eram? Não? Não, claro que eu não lembro, né, Não, Fê? não. Mas Perdão, perdão. Ela contou para você quais eram? sim, tinha Roberta, quem pôs foi foi a mãe do meu pai. O meu Tá. pai chama Roberto, então a minha avó devia ter um fetiche com esse nome, porque ela pôs Roberto, exatamente o Roberto. feminino do meu pai, né? E existia a Charlotte, Dominique, é, sei lá, cara, mas eu já fiquei chocada com esses dois, já esqueci o resto, sabe? Falei, graças a Deus eu não chamo Charlotte, nada contra o nome, mas não cabe em mim, sabe? Assim, ai, ai, ai. Interessante, interessante. Olha só. E Ai, aí Fê. saiu Roberta, é isso? Sorteou e saiu Roberta. Aí saiu Roberta. Meu nome é grande, né? Me chamo Roberta Elaine. Os dois foram sorteados. Ah, tá. Olha, minha mãe gosta de arriscar as coisas. Aí sorteou os dois, votou os dois, né? Ai, ai, ai. Olha só. Ai, Fê. Muito bacana, muito bacana. É, falar uma coisinha aqui para vocês, né? A Roberta é uma mentora, né? Para mim, ela é uma mentora, uma curadora também, e é alguém que me ajudou muitíssimo, por exemplo, na realização do meu último livro, que já já vocês vão estar aí com ele, que é Escriba Errante, quando eu estava hesitando, escrevo, não escrevo, saio de onde eu estou, mas está muito confusa onde eu estou, e Roberta, com os conteúdos dela, acabou me ajudando muito, é como se ela emprestou uma lanterna que eu acendi dentro de mim, obviamente, né? Não foi ela quem acendeu, fui eu, mas a lanterna era dela. Então, aqui quero, né, agradecer 1000 vezes, porque ela me ajudou a sair da hesitação, ou me ajudou a sair do pântano, né, das ruminações. Roberta fala muito nisso, né? O quanto a gente rumina, e ela dá muito valor ao fazer. Eu queria que ela falasse um pouquinho agora do trabalho dela, e que é grande, né, e tal, mas ela sempre chama atenção para a importância do fazer, e até mais importante do que o porquê, né? Do no como. Roberta, fala um pouquinho disso, que eu acho que o pessoal vai gostar, é importante. É, deixe-me pensar um pouquinho por onde começo aqui. Ah, a, a, a prática das coisas, né, a ação, ela não é um... A gente entende muitas vezes que a ação ela é algo que é um querer, que eu quero e vou fazer, né? A ação ela é igual o texto se dá, ele vai se escrevendo, a ação também vai se desenhando a partir do momento em que a gente coloca a nossa atenção, sabe? Esse treino da atenção no momento presente. A atenção no momento presente, ela consegue, a gente consegue
saber qual é o próximo passo, né? Então, a gente não fica dividido nesse espaço, né, que você fala sobre essa hesitação, né? A gente sempre vive numa dualidade, sempre o sim vem acompanhado do não, e isso é natural, porque o nosso cérebro foi desenhado para fazer exatamente essa discussão, né? E muitas vezes ela é muito importante para a gente decidir uma série de coisas, mas as informações que a gente precisa para a decisão, elas estão neste momento aqui agora, né? Não é só a informação, né? Mas é o estar mais inteiro nesse momento, né? E aí você descobre para onde você precisa ir, é um descobrir, é um descobrir no sentido de ser revelado mesmo, sabe? É uma revelação. Não querendo falar de coisas parecidas com isso, né, Fê? Mas é uma revelação. Uma epifania, né? Isso, Quase uma epifania. Uma epifania. exatamente. É Uhum, uma epifania. uhum, Mas uhum. que acontece nesse lugar do fazer, sabe? Que acontece muito nesse espaço do movimento e não da reflexão exatamente. Só a reflexão, Perfeito. né? A Roberta tem uma frase também que eu gosto dela, né? Que ela pega e fala assim: não, olha, você vai virar capitão do seu próprio barco. Aí a gente fica super animado. Pô, capitão do meu próprio barco, que legal isso aí. A gente usa a metáfora da vida, né? Ah, é a metáfora da vida. O barco é a metáfora da vida. Não é a vida que é metáfora do barco, né? Ah, que legal, que legal. E aí, de repente, ela fala assim, mesmo quando não tem barco nenhum, né? Então, olha só, gente, né? Você pode se transformar no capitão do seu próprio barco, mesmo que não tenha barco nenhum. Então, eu gosto muito disso, né? Roberta, ela tem uma coisa, ela flerta com a poesia, né? Porque quando você pega um livro como esse, assim, né, olha só, a autonomia para o bem-estar contínuo, a prática médica integral. A primeira sensação que você pode ter com esta, pois tem, isso aqui é grande, né? Isso aqui é grande, eu digo, isso aqui é grandão, né? Mas não. Tem tudo isso, mas você vai encontrando, né, a poesia, né? Poesia também aqui, né? É um flerte que ela faz. Inclusive, ela abre, né, com o Tabacaria, né? Fernando Pessoa, no caso aqui, Maravilhoso. o Álvaro de Campos, né, heterônimo, né, do Fernando, com aqueles versos, que eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece, que são belíssimos, que é: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo, né? Isso aqui está no maravilhoso Tabacaria. Então, olha que interessante, ela abre o livro assim, aí já causa um estranhamento, né? Oh, a prática médica integral, né? Aí entra um Fernando Pessoa, né? É, a sensação que eu tenho, né, e isso é muito orgânico com o próprio livro, é que a Roberta, ela é a autora, aqui no caso, ela é bastante inventiva, né? Ela sai do trilho com muita frequência. Do trilho não porque sai do trilho e vai rolando ribanceira abaixo. Não é isso, não é essa a imagem. Mas é um sair do trilho, ela volta, mas ela tem um sair, e é nesse sair do trilho que, de repente, mora dicas, lições valiosas para a gente, né? Eu acho que é uma característica dela, elan vital, né? É um livro muito bem escrito. E para quem aqui, eu sei que tem escribas, inclusive aqui, que não são necessariamente escribas de ficção, há escribas também de não ficção, e talvez muitos até, né?
podem se beneficiar, inclusive vendo como que um assunto bastante complexo, né, se arruma para ir formando um tecido coerente e fazendo, volto a dizer, com que pessoas como eu, pessoas que de medicina só entendem que não tem que ir no médico e não gostam, possam compreender o que é que está aqui. E, mais importante, tirar algumas coisas para a gente mesmo, assim, né? Para a própria vida. Isso aqui né, que é a grande leitura, a transformação da leitura, né? Roberta, me diga uma coisa. Como é que... Ó, essa frase aqui, ó. Todas as habilidades pressupõem atenção e presença. Atenção e presença também são temas muito caros, né, pro seu trabalho, né? No seu trabalho. E olha só, habilidades, então, todas as habilidades pressupõem atenção e presença. Uhum. Robertinha, fala um pouquinho dessa frase aqui para a gente. É, Eu posso também não ler, tem, se você quiser, porque isso é o começo de um parágrafo. não entendi, Fê. Eu posso ler, se você quiser, porque essa frase abre um parágrafo. Pode ler para mim, por Então, favor, vamos Fê. lá. No mundo real, isso o quê? Habilidades, né? Pressupõe atenção e presença. Então, no mundo real, isso aparece como comprometimento e qualidades em todos os ambientes, inclusive no ambiente de trabalho, perdão, no local de trabalho. Soma-se a isso o equilíbrio entre trabalho e vida privada, consciência e gerenciamento responsável dos recursos financeiros, naturais e humanos, bem como a ideia de sucesso. Então, olha só, a gente costuma avaliar as coisas a partir de uma perspectiva de primeira pessoa e muitas vezes a gente coloca essa primeira pessoa em terceira pessoa. Esse livro todo, ele tem a ver com essa possibilidade da gente flutuar entre essa perspectiva de primeira, segunda e terceira pessoa Uhum. e se relacionar com isso de uma forma mais integrada, né? Se a gente consegue transitar entre essas perspectivas, a gente tem uma visão mais integrada sobre as coisas, uma visão mais 360, uma visão mais totalitária. Não é totalitária no sentido. Totalizante, totalizante, Exatamente, totalizante. no sentido. E a gente consegue integrar e, inclusive, achar soluções para mais. Que levem em consideração todos os aspectos e não só a nossa preferência, os nossos privilégios, ou nossos perder os nossos privilégios ou não, né? Tem mais a ver com essa totalidade, inclusive da nossa própria cultura. A gente tem que saber que biologicamente a gente está influenciando a todo momento, tanto o outro quanto a gente mesmo. O ambiente nos influencia, a gente influencia o Influencia o ambiente. ambiente, Então, perfeito. com as nossas atitudes. Então, é um pouco da coerência, né? Qualquer ação exige atenção e presença. De onde você está fazendo o que você está fazendo? Você está fazendo isso? Qual é a sua intenção a fazer isso? Você está percebendo que você está fazendo isso? É um convite para esse espaço o tempo inteiro. Não é exatamente de checagem. Quando eu falo aqui, parece que eu tenho que ficar vigiando, né? Não é exatamente isso. É mais um relaxamento do que qualquer outra coisa. É Muito isso. bom. Quem quiser, tá, conhecer o livro, então, comprar esse livro, manda um direct para a Roberta. Vou colocar aqui embaixo, hein, gente? O Instagram dela, mas também podemos falar aqui, ele é fácil, né? Berta.ribeiro. Isso. Berta, né? Ribeiro no Instagram, e mandar um direct para ela, e aí vocês conversam sobre como é
que vocês podem adquirir a Autonomia para o Bem-Estar Contínuo, subtítulo: A Prática Médica Integral. Tá? Eu recomendo, né? Um livro que me surpreendeu até por conta dele ser tão diferente, né, das minhas estantes, né, dos livros que estão nas minhas estantes. Tá, gente? Parará, ó, tá bem trabalhar, ó, eu estudei ele, na verdade, né? Então é isso aí. Agora, nós vamos aqui, Roberta, nós vamos aqui finalizando, até por causa do tempo, né? Que a ideia é que as pessoas assistam, né? Nossa esquina inteira. Então, eu quero saber se você tem algo aí que você quer dizer, né? Antes de eu fazer aqui o encerramento. Quero dizer para os escribas que a gente é errante mesmo, né? É errante esse caminho, né? Ele é a cada passo, ele é a cada momento, ele é a cada palavra, ele é a cada sentença, né? Então, se é isso que bate mesmo no seu coração, é só realizar, né? Bater no seu coração, que eu quero dizer, não é papo de abraçar árvore, mas se você sente isso, se você está aqui, é porque você quer escrever, já escreve, né? Então, deixa fluir, entra no flow, né? Porque toda a escrita é um flow, né? Então, muito obrigada, Fê, pelo convite. Perfeito, perfeito. Então é isso aí, estamos aqui ainda com a doutora Roberta Ribeiro, falamos um pouco do livro dela, do trabalho dela, né? E essa é a nossa esquina de escribas. Então, você gostou, põe lá, né? O polegar aí embaixo, compartilhe, põe lá no botãozinho, sabe? Compartilhar, mande para outras pessoas que com certeza existem, né? Que vocês acham que podem se interessar, e também, tão importante quanto, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube leia, está sendo legal, as pessoas estão gostando, e ele mostra isso para mais gente, que é o nosso objetivo aqui. Né? Um pouquinho de inteligência coletiva, inspiração coletiva, qualquer nome assim. Então, Roberta, muito, muito, muito obrigada. Eu fiquei encantada, encantada, e é isso aí. Eu que agradeço, Fê. Muito obrigada. Ok, ok.